Roberto, Bárbara, bom dia e particularmente bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Feira aqui da Rádio Princesa. A nossa conversa de hoje, doutor Almeida, vai girar em torno do ano que começa, né? E as pessoas com as suas caminhadas mais longas, as pessoas vão para as academias. E qual é o risco de alguém enfrentar uma atividade física sem saber como é que está o coração? Eu parabenizo você e a Rádio Princesa, o programa Bom Dia Feira, pela abordagem desse tópico. No consultório do cardiologista, e eu faço isso há 37 anos, graças a Deus, me sinto absolutamente realizado na minha profissão, pela oportunidade que nós temos de ajudar. Então, no consultório existem alguns perfis de pacientes. Tem aquele paciente que vai rotineiramente, uma vez, 2 vezes por ano, independente da estação do ano e da estação climática. Tem um outro grupo que só vai quando sente alguma coisa. Tem um terceiro grupo que se encaixa no que nós vamos conversar aqui agora. É aquele que só vai quando o verão está chegando, porque ele quer ficar... Bem parecido com uma pessoa parecido com uma pessoa que trabalha no rádio, que faz um programa de rádio e que, por acaso, é ex-advogado. E que por acaso está sentado aqui na mesa e que por acaso tem entre duas mulheres agora. Então, tem esse perfil que quando o verão está chegando, ele vai para poder se preparar para o verão. E tem um quarto perfil, que é aquele que mete o pé na jaca no período de festas natalinas e bebe demais e come demais, e o ano está começando, a consciência pesa e diz, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. E esse então procura para poder ver, quer começar, aí tem as promessas de final de ano. Faz um levantamento aí, quantos que viram o ano de 31 de dezembro para 1º, e uma das promessas é que vai começar a fazer atividade física, vai deixar de fumar, vai deixar de beber, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nesse furor, ele marca uma avaliação porque ele quer começar a fazer atividade física. Eu acho muito louvável, melhor que seja assim do que começar, não estar acostumado a fazer e começar a fazer qualquer tipo de atividade física sem uma avaliação prévia. Por quê? Porque existem riscos e precisa se fazer uma avaliação. Então, para todas as pessoas, mas particularmente para aqueles acima de 30, principalmente acima de 40, é muito recomendável que se faça uma avaliação, pelo menos uma vez por ano, ver como é que está o seu nível de pressão arterial, ver como é que está a frequência de batida do coração, para o médico poder orientar na sua atividade até quanto que pode ir essa frequência de batida. Você está aqui parado, Dilson. Sua frequência de batida do coração, o normal no adulto, é de 50 batimentos do coração por minuto a 100, é nessa faixa. É lógico que se você faz uma atividade física, essa frequência vai aumentar. Essa é a resposta fisiológica. O que nós precisamos orientar é até quanto essa frequência pode aumentar sem trazer risco para o paciente. Uma segunda questão importante, como se comporta a sua pressão arterial quando você está fazendo uma atividade física. O normal é existe a pressão arterial sistólica, que é conhecida como a pressão arterial máxima, e a mínima. Então, 12/8. 12 é a máxima, 8 é a mínima. Quando a pessoa faz uma atividade física, o normal para o organismo é a máxima sobe um pouco, vai a 150, 160, 170, mas a mínima não pode subir. Como é que essa pressão está se comportando numa pessoa que não faz? Desculpe interromper, é mais importante a mínima do que a máxima? Ambas são importantes. Mas qual é a ideia anterior, de algum tempo atrás, é que a mínima era mais importante do que a máxima. Hoje nós sabemos que ambas, quando elevadas, são responsáveis por problemas secundários à hipertensão alta. Infarto, derrame, problemas renais, então ambas precisam ser controladas. Numa pessoa de uma idade mais avançada, de 70 anos a mais, você consegue assim, ser um pouco mais maleável em relação à pressão sistólica, a máxima. Mas no jovem você precisa ser mais restrito. Então, os cuidados, devemos fazer atividade física? Devemos. Todos devem fazer atividade física. E qualquer atividade física é mais benéfica do que não fazer nada.
Uma caminhada é salutar para todos. Posso caminhar? Dificilmente você vai ter um paciente que você não pode, não vai autorizar ou não vai recomendar que faça uma caminhada. Aí eu posso correr? Aí já é outra conversa. Posso fazer triatlon? Opa, vamos fazer uma avaliação com mais cuidado. Posso fazer Então, cada caso é um caso. E além de fazer uma avaliação cardiológica, é importante para todos que antes de começar, veja como está seu nível de açúcar no sangue, como está a função dos rins, como estão os eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, cálcio. A pessoa que faz atividade física e sua muito, e invariavelmente vocês que frequentam a academia, a Ana Paula é uma delas, você costuma ver na sua academia, onde você treina, Ana Paula, um indivíduo com um casaco de plástico para suar mais, achando que aquilo vai ajudar a perder peso? Aquilo faz um mal absurdo. Você perde muito eletrólitos. A queda de sódio, o aumento do potássio, a alteração no magnésio são associados a arritmias. Então, tudo isso, Dito, eu não estou querendo falar demais, vou parar um pouco para dar margem ao debate, à discussão. Estou apenas pontuando aspectos que levantam a necessidade de uma avaliação antes do início de uma atividade física. Agora, como explicar, por exemplo, atletas que sofrem infartos ou, paradas cardíacas, que estão seguramente assistidos por supervisores, médicos, por preparadores físicos, pessoas que estudaram a área de saúde, como recentemente nós tivemos no Bahia de Feira, um atleta jovem, né, 30 e poucos anos, né, que deu um ataque cardíaco e morreu em campo, e outros atletas. E o que é que há de diferença de um jovem com tanta assistência, supostamente, né, assistência médica, e vir a ter um infarto? Muito bom. Essa pergunta é muito, 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 muito importante e serve, inclusive, para discernir algumas dúvidas. Existem estudos bem fundamentados na literatura médica internacional e nacional, mostrando que a grande maioria desses jovens que têm morte súbita fazendo atividade física não é por causa de infarto. Para o público leigo, o indivíduo que morre de uma hora para outra jogando bola, jogando basquete, correndo, fazendo isso e aquilo, é infarto. A necrópsia mostra, na grande maioria das vezes, que não é. Então, assim, nos Estados Unidos, a grande maioria dos jovens que morrem fazendo atividade física é devido a uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. É uma doença genética, onde o coração fica muito grosso e aquilo predispõe, quando submetido à atividade física intensa, a um tipo de arritmia que leva à parada do coração. Ele está jogando lá, tem arritmia, bufo, cai, morre. Ah, morreu, morte súbita, infarto. Não é infarto. Outra causa chama-se coronária anômala. O que é coronária anômala? Coronárias são as artérias, o coração bombeia para mandar sangue para todo o corpo. Isso todo mundo sabe. Mas o coração também precisa receber sangue. E o coração recebe sangue através das artérias coronárias. Quando existe uma obstrução, um entupimento de uma dessas artérias coronárias, é um infarto. Ponto. Esses jovens que morrem, a segunda causa de morte é porque essas coronárias, elas não se originam no local adequado. Ela tem uma origem no local errado. E quando submetido a atividade física intensa, causa uma isquemia, causa um infarto, não pela obstrução, mas porque o trajeto dela é um trajeto diferente. O que dá esse diagnóstico é a necrópsia ou uma avaliação cardiológica muito bem feita antes de participar de atividades. Tem um estudo na Itália, no norte da Itália, que é o único local no planeta onde a principal causa de morte em jovens atletas não é a miocardiopatia hipertrófica, é a coronária anômala. E como é que eles conseguiram isso? Em todo universitário que faz esporte em nível amador, eles fazem uma avaliação completíssima, que custa
dinheiro e nem todo mundo faz. E eles conseguem identificar os pacientes com miocardiopatia hipertrófica e diminui muito a morte súbita nesse paciente. Então, assim, não são todos. Vou citar um exemplo que é conhecido de todos. Lembra daquele jogador do São Caetano chamado Serginho? Que teve morte súbita jogando contra o São Paulo? Serginho não foi infarto. Serginho tinha uma miocardiopatia, foi diagnosticado numa avaliação prévia que ele fez no INCOR. Quem me contou isso foi o médico que atendeu ele no INCOR. Foi dado o diagnóstico, ele já estava com 30, 32 anos de idade. Não sei nem se eu devia estar falando isso, mas vou falar, agora já falei. E foi recomendado que ele não poderia fazer atividade física. Ele já estava praticamente em final de carreira, estava com um pré-contrato com outro time fora do país e disse que iria continuar fazendo e teve a morte súbita. Então, assim, como que isso acontece em jovens que, teoricamente, têm que ter tido uma avaliação cardiológica prévia muito bem feita? Essa é uma resposta que precisa ser dada pelos médicos que fazem a avaliação desses pacientes. Porque se é uma miocardiopatia hipertrófica, você não consegue identificar numa consulta aferindo pressão e usando o estetoscópio. Você tem uma suspeita se você faz um eletro e você confirma fazendo um ecocardiograma ou uma ressonância magnética do coração. Eu pergunto, são todos os clubes profissionais do Brasil que todos os atletas fazem, além da consulta, fazem um eletro, fazem um ecocardiograma e fazem uma ressonância? Eu lhe afirmo que não. Raríssimos são os que fazem. Por causa disso, as coisas às vezes acontecem. Doutor André, é falso ou verdadeiro o que falam, eu já li talvez em alguma literatura, algum tempo, não me lembro mais, que é muito mais fácil salvar um idoso do infarto do que um jovem. Motivo, segundo o que eu li, é que ao longo dos anos o coração vai formando microvasos e de repente o indivíduo que tem uma predisposição ao infarto, ele ainda tem uma reserva de sangue no coração que daria tempo de um socorro chegar a um hospital, alguém levar, em tempo que não acontece com o jovem que não teria formação dessa rede de microvasos no coração. Ou seja, um idoso ele estaria mais protegido do infarto do que um jovem. É falso ou verdadeiro? Nem tudo na vida é só a resposta sim ou não, ou falso ou verdadeiro, mas isso tem fundamento sim. E como? Digamos que você vai daqui para a Feira de Santana. Chega ali no São Luís, acontece alguma coisa na estrada e interrompe o fluxo. É isso que acontece quando a pessoa tem um infarto. A obstrução numa artéria e o sangue não passa. Mas você consegue chegar em Salvador se tiver uma interrupção na BR-324? Consegue. Você entra por Conceição de Jacuípe, você vai ali por Berimbau, você entra cá, você vai por São Félix, por Santa Amaro, vai pelas vias colaterais. Esses vasos que você acabou de chamar, vias colaterais. Chamam-se, o termo é esse mesmo, são vias colaterais. Então, assim, quando a pessoa já tem uma caminhada na vida e essa obstrução na artéria principal, na BR-324, vem acontecendo aos poucos, o próprio organismo vai abrindo vias colaterais. Quando chega lá adiante, em determinado momento, que essa via principal obstrui por completo, pode sim existir a possibilidade de ter a permanência do fluxo, não na mesma magnitude da artéria principal, mas consegue manter o fluxo pelas vias colaterais. Isso é mais frequente no idoso do que no jovem. É uma afirmativa absoluta que isso protege contra o infarto? Não, não é. Mas o indivíduo que tem artérias colaterais abertas e pérvias, eles costumam ter um infarto com menor repercussão do que aqueles que não têm. Uma outra discussão, não é? É sobre a chamada veia carótida, não é? Artéria carótida. Artéria carótida. É. Ela é a que provoca todo esse desajuste no coração? Não.
Vamos lá. O que são as artérias carótidas? As artérias carótidas são aquelas... É porque assim, ó, tem artéria, estou falando para o público leigo aqui, né? As artérias levam o sangue com oxigênio. E as veias trazem o sangue de volta para o coração. Então, as artérias carótidas, vocês que estão... Aqui estão no YouTube? Vocês que estão me vendo no YouTube... Não, tá me vendo. As artérias carótidas... Essa câmera mesmo aí está direto no... São duas artérias que levam o sangue do coração para o cérebro. Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Essas artérias, quando tem uma placa de gordura, mesmo a placa que tem no coração, pode ter nas carótidas. E essa placa de gordura vai entupindo, diminuindo o fluxo e termina entupindo uma carótida dessa, não sobe sangue com oxigênio do coração para o cérebro. É uma das principais causas de AVC, de derrame. Ela não tem... a obstrução da carótida não causa o infarto. A obstrução da carótida causa o AVC, o derrame. Mas o mesmo processo que leva à obstrução na carótida também leva à obstrução na coronária, que é a artéria que leva o sangue para o próprio coração. Então, todos os cuidados que você tem que ter para evitar um infarto são os mesmos cuidados que você tem que ter para evitar um AVC. E quais são os principais fatores que levam a uma obstrução de uma carótida por placas de gordura? Colesterol alto, cigarro, que é um desastre, falta de atividade física, diabetes, o indivíduo diabético tem um risco imenso de ter um infarto, componente genético. Então, a pessoa que tem pai ou mãe, irmão ou irmã que teve um infarto, essa pessoa tem um risco exorbitante de ter um infarto também. Se essa pessoa, além de ter esse histórico familiar, ele fuma, esse risco aumenta muito. Se ele tem diabetes, mais ainda. Aí eu lhe pergunto, quais são os fatores que eu posso cuidar do meu paciente para diminuir o risco dele ter um infarto? Recomendação de não fumar, controlar o diabetes, controlar a pressão alta, fazer atividade física sob orientação médica. Isso eu posso mexer. Eu posso mexer no componente genético. Você escolhe seu pai, escolhe sua mãe. Se seu pai teve um infarto, se sua mãe teve um infarto, você está no risco de ter infarto. Mas tem um detalhe. Ah, meu pai teve um infarto com 85 anos de idade. Está no jogo. Ah, não, meu pai teve um infarto com menos de 55 anos de idade. Opa, abre os olhos, amigo, que seu risco é muito grande. O pai ou irmão com infarto ou derrame com idade inferior a 55 anos faz com que essa pessoa tenha um risco muito grande de também ter um infarto ou derrame. E a mãe ou irmã com infarto ou derrame com idade inferior a 65. Então, pai, idade inferior a 55, mãe inferior a 65. Bom, recentemente uma atriz de televisão, semana passada, mandou retirar os 2 seios. Uma atriz agora, filha daquele grande músico mexicano, Paulo, sertanejo. Ela disse porque a família dela toda tinha histórico de câncer. E ela fez o que a Angelina Jolie fez alguns anos atrás, retirou os seios e botou uma prótese, etc. Isabel Teixeira. Isabel Teixeira, filha de Humberto Teixeira, né? Acho que é Humberto Teixeira. Bom, obviamente que não pode fazer isso com o coração. Não pode, né? Não pode fazer isso com o coração. Então, qual é o único caminho, então? É se cuidar antes e sabendo que é muito mais fácil cuidar do coração, não é? Quando você faz isso que o senhor recomendou, para não chegar ao extremo. Porque no caso do câncer, não, aí é uma coisa que não, essa genética aí não teria outro caminho, no meu modo de ver. Mas no coração, não. O coração depende... Prevenção. Da prevenção. Termo para o coração é prevenção. Prevenção. Sai muito mais barato. E é muito mais fácil. A medicina evoluiu muito, evoluiu demais. A evolução da medicina tem sido fantástica. É uma pena que ainda não chega para todo mundo. Mas melhorou muito. Mas por melhor que seja o tratamento, por mais dinheiro que o indivíduo tenha, por melhor hospital do mundo que ele for, nunca mais vai ser a mesma coisa depois que ele tem um infarto.
Então, a grande mensagem é: haja de uma forma onde você vai fazer a prevenção, você vai diminuir o risco de você ter um infarto. Não existe a verdade absoluta. Se eu não fumo, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, meu colesterol está baixo e ainda assim eu tive um infarto. A medicina não é matemática. 2 e 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. Mas na medicina não. Tem os dados que são o imponderável, né, Gilson? E aí entra o componente genético. Agora, se aquele indivíduo que tem um componente genético e não fuma, não bebe, não tem pressão alta, não tem diabetes, se cuida, faz atividade física, ainda assim ele teve um infarto com 60 anos de idade, se ele fizesse tudo isso, ele teria um infarto provavelmente com 30 ou 35. Doutor André, muito bom falar com o senhor e as suas orientações. E obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui. Dessa ajuda ao povo de Feira de Santana. Eu que lhe parabenizo a você e toda a equipe. O poder, você sabe que eu sou apaixonado pelo rádio. Além de cardiologista, eu tenho o prazer e a honra de também ser radialista, formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Entre outros motivos, porque o rádio tem um poder de difusão da informação inigualável. E essas informações que eu estou passando para você aqui agora, numa conversa pessoal de amigo com você, disso que eu faço no meu consultório, tenho a honra de fazer, eu não estou restrito a você, a Ana Paula, a Miro ou a Bárbara. Eu estou aqui falando para milhares, talvez milhões de ouvintes que podem se beneficiar dessa informação. E isso é preciso que seja feito, porque se não for assim, essa informação fica apenas para aqueles que têm condição de pagar e às vezes paga caro, para ouvir informação que traz benefício para a saúde. Quando você abre essa informação para o seu leque de ouvintes, isso seguramente alguém está em casa pensando, vou diminuir o sal da dieta, preciso deixar de fumar, preciso controlar meu açúcar, preciso fazer uma avaliação antes de fazer uma atividade física e seguramente você, com o seu programa, está contribuindo para a saúde pública de Feira de Santana. Parabéns. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. Lembrar que essa entrevista está no Bom Dia